Jovens, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Gustavo AGS, sou responsável pelas operações aqui da Otokar e hoje eu estou aqui num vídeo diferente. Estou num cenário aqui é o nosso pátio, estou no box da CarPro aqui que nós estamos fazendo um serviço, mas eu vou fazer um vídeo aqui respondendo algumas perguntas que eu separei aqui. Às vezes a gente abre caixinha de perguntas lá no Instagram, às vezes os clientes perguntam bastante, obviamente, ali no atendimento. Então eu separei essas perguntas aqui e eu vou bater esse papo com vocês, tá bom? Quem não sabe, a Otokar trabalha com serviços automotivos, nós somos um birô de serviços automotivos. Estamos aqui em Campinas, interior de São Paulo. Então a gente faz toda a parte de revisão automotiva, não troca de óleo, filtros, aquela revisão de igual concessionária a cada 10 mil quilômetros, 6 meses. Parte corretiva também, injeção eletrônica, nós somos credenciados pela Bosch. Toda a parte estética automotiva, polimento, revestimento cerâmico, vitrificação, proteção de couro, higienizações, PPF, somos certificados pela CarPro. E também toda a parte de Fast Repair, que é pintura, retoque rápido. Nós somos aqui também, seguimos toda a linha da PPG, nós somos também um posto aqui credenciado PPG. Mas vamos direto às perguntas, que tem umas perguntas aqui bem legais. Ela tá meio aleatória aqui as informações, porque eu fui separando de acordo com o tempo aqui, pessoal. Primeira pergunta, qual o tempo para fazer um Fast Repair? Bom, é relativo, que vai depender do tamanho do dano que teve ali no carro, tá? Então, normalmente, um Fast Repair é uma área pequena, tá? É uma área pequena que vai aproximadamente ali de 10 a 15, 20 centímetros, tá? Então, um risco, primeiro uma batidinha, alguma coisa de pedra, para-choque, isso é um Fast Repair. Normalmente demora 2 dias para ficar pronto, tá? Kelvin, fala para eles dar um tempinho lá na máquina, por favor, senão vai atrapalhar o vídeo aqui. Aproximadamente 2 dias ficar pronto o carro. Então chega no primeiro dia, a gente já faz uma análise ali do que tem que ter feito, já faz a preparação, já vai fazendo a tinta e no outro dia fica pronto. É óbvio, toda vez que você trazer o carro aqui, eu vou avisar quanto tempo vai para fazer aquele reparo específico. Troca de óleo de câmbio, precisa mesmo? E se sim, troca parcial ou troca total? Sim, inclusive eu tenho um vídeo no canal só falando sobre esse assunto. Então, troca de óleo de câmbio, ele quis dizer aqui câmbio automático, né? Mas o câmbio manual também precisa. Mas falando de câmbio automático, de transmissão automática, precisa trocar o óleo e o correto é trocar total. Para trocar total precisa ter a máquina, tá? Senão você vai trocar só parcial, né, que vai cair aquilo ali e não tem uma máquina para você empurrar o óleo velho e colocar o óleo novo. Então precisa ter máquina, troca sim, e o correto é trocar total. Aqui na Otokar a gente tem máquina. BID vale a pena? Aqui é uma pergunta complicada e complexa, tá? O que eu acho, tá? Pelo que eu vejo no mercado aí, a gente tem alguns relacionamentos com concessionária, nosso dia a dia aqui, a gente atende BID. Eu acho que é um carro legal, eu já andei, tem ali uma eficiência, um torque bem legal, diferente da combustão, mas eu acho que a estrutura do nosso país ainda não está 100% adequada para esse tipo de veículo. Então, minha orientação, tenha um BID para você rodar no seu dia a dia aqui. Então, grandes centros, fazer aquelas viagens bem curtinhas. Agora, se for um carro para família, viagens longas, eu não aconselho. Mas assim, acho super legal a proposta do BID, tá? No Fast Repair, a tinta fica perfeita? Acho que ele quis dizer a cor aqui, tá? Sim, fica perfeita. Aqui nós trabalhamos com 2 formas de execução do tom da cor. Nós vamos puxar pelo chassi do carro. Existe uma máquina que faz uma conferência da cor ali, como é que tá naquele carro. E depois que essa máquina faz essa mistura, tem mais um profissional que faz a análise do carro junto com a tinta que vai sendo feita. Então assim, fica assim 100%, não tem chance de ficar diferente, de falar, nossa, o capô tá de uma cor, o paralama tá de outra. Não, fica perfeito, tá bom? Por conta de tecnologia também. Revisão, muda se colocar óleo como Liquimol ou Motul? Muda, tá? O desempenho do carro, ele fica melhor. Não é um negócio que vai falar assim, Gustavo, se eu pôr óleo Motul, meu carro está fazendo 10 km por litro, vai passar a fazer 15. Não vai acontecer isso.
Mas você tem um pacote de aditivos dentro desse tipo de lubrificante, como um Motul que a gente tem aqui, que são melhores do que um outro óleo tradicional. E esse pacote de aditivo faz o motor trabalhar mais leve, e isso automaticamente economiza combustível, e você também tem um ganho a longo prazo, né? O problema que pode acontecer no seu carro, quando você trabalha com lubrificante de qualidade, ele diminui muito se você trabalha com lubrificante normal, tá? Mas também não é uma coisa que você vai colocar um Motul e vai mudar o meu jeito de andar o carro. É mentira, não vai acontecer isso. Mas Motul é muito bom, Liquimole é muito bom, são produtos importados aí, tá? Pastilha de cerâmica é melhor por quê? Vamos lá, primeira coisa, barulho. Nós temos aqui no Brasil uma legislação que não pode ter mais amianto na pastilha, tá? O amianto ele é ecologicamente incorreto. Então, a pastilha de cerâmica, ela faz não ter barulho, porque as pastilhas sem o amianto tem barulho. Então a pastilha de cerâmica não faz barulho. Sabe quando você finaliza aquela frenagem que faz um assovio? A pastilha de cerâmica não vai ter isso. Outra coisa da pastilha de cerâmica, ela tem uma durabilidade maior, aproximadamente 30% de uma pastilha tradicional. E dependendo do caso ali do freio, do disco e se for um conjunto de cerâmica, a dissipação da temperatura, do calor, ela é maior. Então o seu freio trabalha com uma temperatura menor aí, que isso aumenta a eficiência de frenagem. Então, pastilha de cerâmica é o que tem de melhor no mercado. A gente sempre trabalha com pastilha de cerâmica aqui porque as outras dá muito problema, tá? Fast Repair, troca peça? Dificilmente troca peça. Um Fast Repair é algo rápido, né? Não vou trocar o capô, não vou trocar o paralama ou o para-choque. O que pode acontecer é assim, pegou um para-choque e quebrou uma lanterninha ali, um acabamento. Troca ali aquela peça? Troca. Mas o Fast Repair, o objetivo não é trocar uma porta, trocar um capô, trocar uma tampa traseira. Até por conta do tempo e etc, tá? Vocês buscam entrega? Sim, aqui na região de Campinas a gente busca o carro na sua casa, no seu escritório, traz aqui, faz todo o checklist, te manda fotos, vídeos, aí depois que o serviço está pronto a gente entrega lá na sua casa ou em outro lugar. A gente tem bastante cliente médicos aqui, inclusive que a gente pega na casa, entrega no hospital, ou pega no hospital, entrega na clínica, então a gente faz sim esse serviço. Higienização, vocês tiram os bancos? Não. A higienização, ela é feita com o banco lá dentro do carro, a não ser que for um serviço específico. Um exemplo, carro de enchente, tem que tirar os bancos, tem que tirar carpete, tem que tirar feltro, aí tira banco. Ou se aconteceu alguma coisa, sei lá, caiu alguma bebida, alguma coisa que tenha necessidade de tirar o banco. Agora, uma higienização normal do dia a dia, a gente não tira os bancos e fica bem legal, fica perfeito. Toda vez que troca o óleo de câmbio, troca o filtro? Sim. Só que aqui tem um detalhe, tem carros que tem filtro externo, tem carros que não, tem carro que tem o filtro que é no cárter, tem carro que tem os dois, tem carro que só tem o interno. Qual o filtro que troca? O externo ou o do cárter. Inclusive eles têm ímãs que fica ali justamente para a sujeira ali, aquelas fiapos ali de metais ficar no ímã e não ficar trabalhando junto com o lubrificante. Então tem que trocar o filtro. Quando a gente troca o filtro, e aí se não vir com ímã novo, a gente limpa esse ímã porque está tudo cheio de sujeira. Eu vou pegar um caso aqui e vou fazer um vídeo específico, mas troca o filtro sim, tá? Na troca de óleo de câmbio. Revisão e troca de óleo não é a mesma coisa? Não. Uma troca de óleo é simplesmente você trocar o óleo de motor e o filtro, tá? Uma revisão, a gente faz um checklist no seu carro. Nós estamos fazendo essa checagem em itens principalmente de segurança. Então aqui na Autocar, você veio para uma revisão, né? Então eu vou fazer o que está na quilometragem daquele carro, no manual daquele carro. Então um exemplo, um carro com 50 mil quilômetros está no manual que troca óleo do motor, filtro de óleo, fio de combustível e vela. Então nós vamos analisar, e isso vai ser trocado, e eu vou verificar freio, eu vou ficar lâmpada, eu vou ver coxim, eu vou ver suspensão, se tem alguma coisa para fazer ou não. Por quê? A gente não sabe o uso do cliente. Tem cliente que usa o carro, é só pista, é um gasto de pastilha. Quem usa cidade é outro gasto. Então, não, o mesmo carro, se você pegar um Renegade com 50 mil quilômetros, uma pessoa que usa só pista e uma que só usa cidade, os itens eles têm desgastes diferentes. Então, por isso que precisa de uma checagem e de uma verificação. Por isso que você simplesmente trocar o óleo num local e não ver, você vai ficar sempre parando para fazer correção em momentos que você não quer. Então, revisão é um assunto importante, não é simplesmente trocar o óleo, tá?
Sistema de arrefecimento, tem que trocar de quanto em quanto tempo? É normal baixar a água? Vamos, primeira pergunta. Isso vai depender da montadora, tá? Mas, primeira coisa, você deve fazer uma verificação com equipamento para ver a concentração de aditivo ali, de água, como é que tá? Nós temos equipamento aqui. Então, a primeira coisa é fazer uma verificação técnica. Mas, aproximadamente 30 a 50 mil quilômetros se deve fazer uma limpeza e a troca do sistema de arrefecimento com aditivo na proporção correta. É normal baixar? Não, não é normal. Você tem duas coisas acontecendo aí se está baixando a água. Ou está indo para dentro do motor e está queimando junto com o combustível e saindo no escapamento, ou está vazando para algum local. Ah, Gustavo, mas eu paro o carro lá em casa e não tem pingo, não tem nada, mas está baixando a água. Ou está tendo um micro vazamento, e às vezes ele está até evaporando aquela água ali antes de pingar no chão, ou está indo para dentro do motor. Só preste atenção numa coisa, às vezes ele vai oscilar ali 2, 3 milímetros mesmo, porque o carro ele chega a 100, 90 graus, dependendo do carro, depois ele fica a temperatura ambiente, de um dia para o outro ele pode acontecer sim, de dar essa oscilação, mas é bem pouquinho, tá? Vitrificação ou PPF, o que é melhor? Aqui nós estamos falando de serviços diferentes, tá? Os dois têm a função de proteger o seu carro, proteger a superfície. Qual é a diferença de um para o outro? O vitrificador, que é o revestimento cerâmico, que é o que a gente já trabalha, ele é uma proteção química. Então nós vamos passar esse carro aqui, inclusive vai receber daqui a pouco. É uma proteção química, então ele vai proteger de fezes de pássaro, seiva de árvore, produtos químicos, raios UV, sereno, dependendo do revestimento, pequenos arranhões. Isso é uma proteção química. O PPF, ele é uma película física, tá? É como se fosse a gente pôr um papel contact, emplastificar o carro. Fica perfeito, não dá para perceber. Mas ele vai aguentar impacto físico também. Além de essa proteção que tem na vitrificação, ele vai ter de impacto físico. Então, se bater pedra no capô, no para-choque, dependendo do ralado que você tiver, vai ralar o PPF e não o seu carro. Então são proteções diferentes, são valores totalmente diferentes, mas também proteções bem legais aí, tá bom? Então, pessoal, eu acho que essa era a ideia do nosso bate-papo aqui, a ideia da gente ir tirando as dúvidas aqui. Lembrando que segue a gente aqui no canal, eu sempre coloco assuntos relevantes do nosso manutenção de revestimento cerâmico, de revisões, de fast repair. E eu também segue a gente lá no Instagram, que lá eu coloco o nosso dia a dia. Então, stories, reels, sempre tem postagem lá. Normalmente tem 2 postagens por dia. Então, esse é o nosso objetivo aqui. E se você tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, eu sempre vejo os comentários. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.